Olá, presidente. Boa noite, Raul. Prazer Boa estar noite. aqui. Poxa, um prazer. Prazer é todo meu, presidente. Conversar com o senhor, ainda que remotamente, mas pessoalmente, né? É sempre bom aí. A gente já estava pensando há algum tempo em participar fazer uma live com o senhor para saber um pouco como é que o TRE está se preparando para essas eleições, as primeiras eleições do país aí sob uma pandemia com essa dimensão, né? Que tem Isso. atrapalhado tanto a nossa vida, enfim, a nossa economia e ameaçado tanto a população. Mas, presidente, veja, eu Eu não lhe tinha. Eu agradeço, não... Raul, do convite e espero aqui, com essa conversa nossa, servir para esclarecer aí não só os candidatos, os políticos, o pessoal dos partidos políticos, mas o cidadão de um modo geral, né? Sim, Trazendo sim, sim. informações aí de como estão ocorrendo os trabalhos da Justiça Eleitoral para a realização do pleito este ano. Perfeito, presidente. Presidente, antes até de fazer a minha primeira pergunta, eu queria, enfim, dar uma palavrinha aqui de reconhecimento, inclusive, à gestão do senhor no TRE, a maneira como o senhor conduziu, inclusive, a finalização do processo de biometria, que na gestão anterior foi bastante complicado, eu acompanhei de perto. Queria até dar os parabéns ao senhor pelo fato de ter se saído tão bem num momento tão delicado ali que foi aquele em que o senhor assumiu a presidência do órgão. Mas, presidente, não tem como a gente começar hoje essa conversa sem eu fugir um pouco aqui do nosso assunto, que é justiça eleitoral, que é processo eleitoral, para entrar num outro que ocupou aí as atenções, sobretudo da sociedade baiana, que foi exatamente uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia de antecipar férias dos juízes e desembargadores de 2021. Decisão essa que foi, inclusive, suspensa pelo CNJ. O que é que aconteceu, presidente? O que é que aconteceu com a Corte para ter tomado uma decisão dessa e, inclusive, ser corrigida pelo Conselho Nacional de Justiça? O Raul, em razão desse trabalho que nós estamos fazendo, inclusive no Tribunal de Justiça, telepresencial, eu não tenho tido muito contato direto com o presidente Lorival, não. Mas o que eu acho é que há um mal-entendido. Em verdade, esse salário férias, todo magistrado recebe anualmente. Não é só o magistrado que recebe, todo empregado, todo servidor, todo empregado, inclusive regido pela CLT, ao sair de férias, recebe uma gratificação. Ele recebe o salário do mês e recebe um terço a mais. Então, o magistrado também recebe. O que eu penso que o presidente quis fazer é diluir, ao invés de deixar para pagar, que normalmente isso é pago no final do mês, do ano, ele pensou em diluir, e justamente imaginando que esse impacto do pagamento a todos os servidores de uma vez só, todos os magistrados de uma vez só, podia comprometer as finanças do tribunal. Então, o que ele quis foi apenas diminuir, pagar um pouquinho a cada mês desse valor que normalmente se recebe todo ano. Salvo engano, é isso. Mas eu lhe confesso que não estou muito assenhorado da matéria. Eu acredito que a coisa foi mal interpretada e foi levada de forma equivocada ao CNJ. Penso eu que quando o presidente der as explicações devidas, o próprio CNJ voltará atrás. O presidente, ao contrário, está protegendo os cofres do tribunal. Ele tem feito uma gestão muito austera, séria, cortando gastos, reduziu o percentual do gasto com o pessoal, já conseguiu, com pouco tempo de administração, conseguiu reduzir, conseguiu rever contratos. O presidente Lorival é um homem bastante comprometido com a seriedade, com o trato da coisa pública, faz as coisas de forma bastante transparente. Eu penso que aí foi uma medida que ele fez para proteger as finanças do tribunal que foi mal interpretada. Mas vamos. Eu tenho esperança que ficará esclarecido em breve. Perfeito, presidente. Eu queria só destacar que, inclusive, o CNJ destacou a atenção do TRE em números de despachos e movimentações judiciais
nesta quarentena. Aqui o senhor atribui esse reconhecimento, presidente? Eu digo sempre o seguinte, o coronavírus, né, esse terrível vírus invisível e que causa tanto mal ao ser humano, à humanidade, e o Brasil não está fora disso, nem o Poder Judiciário, e muito menos a Justiça Eleitoral do Estado da Bahia. Mas ele não fez um mal tamanho que conseguiu nos imobilizar. O Poder Judiciário, através das ferramentas da tecnologia da informação, conseguiu superar essa dificuldade e continuar fazendo a sua prestação jurisdicional. E o CNJ, mais ou menos uns 30 dias passados, 20 e poucos dias passados a 30 dias, ele publicou os primeiros números das averiguações, do que ele constatou de produtividade dos tribunais, de todos os tribunais do país, dos 91 tribunais do país. E o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, na primeira publicação, saiu em destaque. Foi o Tribunal, a Justiça Eleitoral da Bahia, foi a mais produtiva entre todos os tribunais regionais. Isso graças a um esforço dos magistrados de segundo grau, dos magistrados, dos juízes eleitorais, dos servidores da Justiça Eleitoral da Bahia, que são bons servidores, que mesmo na grande maioria não está trabalhando, a grande maioria não está trabalhando de forma presencial, mas continua trabalhando em suas residências, em home work, e a produtividade da Justiça Eleitoral, graças a Deus, até aumentou. E isso não se constatou somente na Justiça Eleitoral, não. Se constatou, de um modo geral, no Poder Judiciário brasileiro. Os tribunais continuaram a fazer suas sessões por videoconferências, as audiências também por videoconferência, os juízes em casa continuaram a prolatar suas decisões e sentenças, e a prestação jurisdicional do Poder Judiciário brasileiro continua a ser feita nesse tempo de grande dificuldade causada pela pandemia. O senhor diria, presidente, que o TRE foi transformado num órgão online nessa pandemia? Olha, não diria isso não, porque alguns trabalhos essenciais que necessariamente devem ser feitos presencialmente continuaram. São os emergenciais e os que são necessariamente realizados presencialmente. Mas a maior parte das atividades da Justiça Eleitoral passaram realmente a ser online. Nós todos sabem, mas é bom lembrar, que no ano eleitoral o TSE baixa uma resolução fixando o calendário eleitoral. O calendário são os prazos que devem ser cumpridos a fim de que a eleição ocorra, e o dia da eleição também é um prazo a ser cumprido, que é o dia 4, inicialmente dia 4 de outubro, e o segundo turno dia 25 de outubro, e o prazo final, mais importante, e aí se encerra o trabalho da Justiça Eleitoral no ano de eleição, é o da diplomação. E esse ano está prevista a diplomação para o dia 19 de dezembro. Então, mesmo com a suspensão da maioria dos trabalhos presenciais, nós conseguimos cumprir prazos importantes. No último dia 4 de abril, por exemplo, era um prazo difícil de ser cumprido, porque era o último dia para filiação e desfiliação de pessoas, de cidadãos que pretendem se candidatar nessa eleição de 2020. Era o último dia para que os que também pretendem se candidatar em 2020 pudessem pedir transferência do seu domicílio eleitoral para o local onde pretende se candidatar. E tudo isso através do uso das ferramentas da informática foi conseguido disponibilizar para as pessoas os meios a fim de que fizesse a sua filiação, a sua desfiliação e fizesse as suas transferências. Outro prazo importante também que conseguimos cumprir foi o dia 6 de maio, foi o dia do fechamento do cadastro eleitoral. Todo ano de eleição, 150 dias antes da eleição, se faz o fechamento do cadastro eleitoral. Ou seja, a Justiça Eleitoral, a partir daquele dia, não admite mais novos eleitores, nem a movimentação através de transferência, de revisão, a fim de que seja preparado os cadernos eleitorais para o dia da votação. E esse dia 6 também foi cumprido a contento,
a Justiça, o TSE e os tribunais regionais eleitorais desenvolveram o chamado Título Net, em que o cidadão podia, através do site do tribunal, acessar, fazer o seu requerimento online, juntar todos os documentos necessários para a pretensão dele, que podia ser uma nova inscrição, uma revisão ou uma transferência, e, além disso, juntar, fazer uma selfie com um documento de identidade próximo ao seu rosto, a fim de que os servidores e os juízes eleitorais pudessem, com esse documento, identificar e fazer a conferência da sua identidade. Então, também a Justiça Eleitoral conseguiu ultrapassar essa dificuldade, fazendo o seu fechamento do cadastro no último dia 6. Da agora em diante, teremos apenas prazos importantes a serem cumpridos no início de julho, na primeira quinzena de julho, que é o treinamento dos mesários. E isso também, nas últimas eleições, tem sido feito através de online, através da internet. Nós vamos intensificar isso e, se por acaso for necessário fazer o treinamento presencial, faremos também. Claro que guardando, respeitando as orientações da equipe sanitária, que é o uso de máscara, a desinfecção do locais, o uso o distanciamento entre as pessoas. Então, tudo está caminhando para que possamos, a Justiça Eleitoral tenha condições de fazer a eleição no dia 4 de outubro, se por acaso não for adiada, ou se for adiada em data não muito distante de 4 de outubro. Perfeito. Presidente, aproveitando até que o senhor falou nessa questão do calendário, a grande questão realmente hoje, ou pelo menos a grande expectativa em relação ao calendário eleitoral, reside exatamente na data da eleição. O senhor, pessoalmente, acredita que as eleições serão prorrogadas para dezembro ou acha que a gente consegue fazer essa eleição no prazo realmente tradicional? Olha, o presidente do TSE, ministro Barroso, tomou posse e fez um discurso histórico, um discurso muito... realmente ficará para a história. Ele nos deu a tranquilidade e a segurança, não só nós, presidentes de tribunais, mas todos que são envolvidos neste processo eleitoral, de que, como não era surpresa, tem condições de liderar o Poder Judiciário eleitoral neste momento de dificuldade, para, a bom termo, chegar a um momento, uma solução e uma decisão adequada no dia das eleições. E como disse ele, o ministro Barroso, o foro competente para decidir sobre as eleições é o Congresso Nacional, mas o TSE, com o apoio de todos os tribunais e seu corpo, todos os tribunais regionais e seu corpo de assessores, é o órgão técnico competente para subsidiar o Congresso Nacional para uma decisão que seja uma decisão boa para todos. Eu particularmente acho, eu sou otimista, digo sempre que sou bastante otimista, eu penso que temos condições de realizar as nossas eleições no dia 4 de outubro, primeiro turno, e no dia 25 de outubro, no segundo turno. Eu acho que estamos próximos aí de chegar a esse platô que nos exemplos dos outros países mostram que, a partir de uma estabilidade do nível de contágio e até do número de vítimas da Covid-19, passa a ter um platô e, logo em seguida, um declínio. E esse declínio eu penso que daqui até outubro, esse declínio já estará bastante acentuado e que nos permitirá fazer uma eleição com certa tranquilidade. Lógico que não será uma eleição como uma outra qualquer. É uma eleição em que teremos ainda o vírus circulando entre nós, então teremos que tomar medidas para prevenir e resguardar a saúde, não só dos que trabalham nas eleições, como dos cidadãos de modo geral. Então, o ministro Barroso, inclusive, fez uma reunião com todos os presidentes dos tribunais na semana passada e para nos ouvir e trazer algumas ideias do que está atualmente pensando o TSE.
A ideia firme hoje existente é que todos nós devamos nos desincumbir para cumprir o calendário eleitoral existente, sempre tendo em mente que a eleição será no dia 4 de outubro. E se por acaso essa eleição for adiada, o ministro Barroso disse que é pensamento do TSE, é que seja adiada por um tempo mínimo possível. Ele chegou a nos adiantar que uma das datas possíveis seria no dia 15 de novembro para que ocorra o primeiro turno e no dia 6 de dezembro para que ocorra o segundo turno. E nessas datas nos daria condições de diplomar os eleitos antes do dia 31 para que todos tenham condição de tomar posse dos seus cargos de prefeito, de vereador, no dia 1º de janeiro de 2021. Ou seja, assim, a Justiça Eleitoral estará colaborando, no meu entender, com o Estado Democrático de Direito, com a democracia, porque eu não entra na minha cabeça, eu não concebo alguém exercendo um cargo público, sendo um agente público, sem estar legitimado por um mandato que tenha saído das urnas, né? Então, eu penso que no dia 1º de janeiro, com o esforço de nós todos, teremos condições, o Brasil terá condições de ter os seus eleitos, prefeitos e vereadores eleitos para que assumam com tranquilidade os seus mandatos a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Verdade, presidente. Como você me perguntou se eu acho que temos condições. Eu, na condição de presidente do Tribunal Regional Eleitoral, na condição até de presidente do Colégio de Presidentes do COPTREL, né? E na condição de magistrado de 32 anos, penso que sim. Penso que, tomando todos os cuidados, temos condições de realizar eleições no dia 4 de outubro. Nessa reunião, também o ministro Barroso nos adiantou que uma das medidas que está sendo estudada seria se elastecer o horário de votação no dia do pleito. Ao invés de começar às 8 horas, poderia começar 1 hora antes, às 7 horas, e ao invés de se encerrar às 17 horas, se encerraria às 20 horas. E também uma recomendação, isso não seria feito de forma impositiva, mas uma recomendação, e aí nós teríamos que fazer uma campanha educativa para que os idosos, que na parte da manhã fosse reservada às pessoas, aos idosos, às pessoas do grupo de risco, e os mais jovens e os que fora do grupo de risco preferencialmente seriam colhidos seus votos a partir do segundo horário, a partir do meio-dia. São estudos ainda, né? Ainda nada de concreto. Perfeito, presidente. Mas veja, presidente, na hipótese de as eleições realmente serem prorrogadas, né? Ainda que ocorram no ano de 2020, o senhor acredita que demais datas do calendário eleitoral poderiam também ser alteradas? Eu falo isso porque já vi alguns candidatos traçar planos no sentido de que podem, inclusive, eventualmente concorrer ou se desincompatibilizar num outro momento, levando em conta que a eleição pode ser prorrogada. O senhor acha que o calendário se altera ou o calendário se mantém até para preservar a instituição eleitoral mesmo? Tudo isso ainda está por definir, não é? O TSE que, diante de uma mudança do dia da eleição pelo Congresso Nacional, ele vai definir sobre isso. Inclusive, quais são os prazos que mudariam em consequência da mudança de um dos prazos principais do calendário eleitoral, que é o dia da eleição. Agora, se eu pudesse dar o conselho a alguém, eu diria que cumpram o prazo do calendário atual. Eu não me arriscaria, se fosse candidato, eu não me arriscaria a deixar de me desincompatibilizar de algum cargo público ou deixar de cumprir uma outra obrigação, esperando que o dia da eleição seja modificado e que o calendário o calendário eleitoral também seja modificado. Pode ser que seja somente modificado o dia da eleição, mas que os prazos todos pretéritos
não sejam alterados. Então, é uma matéria ainda por se definir. E a tendência é que os prazos que sejam mudados o mínimo de prazo possível, né? Só será mudado os prazos realmente que não tem um jeito, né? Que diante desse calendário da pandemia obrigue a uma alteração no calendário eleitoral. Mas existe até uma possibilidade concreta de sequer ter mudança no dia da eleição. Todos nós acompanhamos aí, inclusive, o parecer do Ministério Público, entendendo que não deve, no sentido de que não deveria ter alteração no dia no dia da eleição. Eu, inclusive, realmente entendo não há necessidade de se mudar, que poderíamos manter. Eu acho que daria para se fazer eleição no dia 4 de outubro. Mas vamos aguardar o que é que o TSE decide, qual é a orientação técnica que o TSE vai passar para o Congresso e qual a palavra final do Congresso Nacional. Agora, presidente, a discussão sobre a prorrogação da eleição leva em conta, efetivamente, a possibilidade de o país estar sob uma situação de normalização depois da pandemia, né? O senhor, como presidente do TRE, na verdade, como gestor dessa máquina tão complexa que é a Justiça Eleitoral aqui no Estado, acredita que seria possível realizar as eleições se nós não tivermos ainda chegado ao pico ou, efetivamente, começarmos a registrar um declínio no número de casos? A eleição poderia... A gente sabe, por exemplo, nós estamos vendo um exemplo nos Estados Unidos, onde, apesar de hoje haver mais de 100 mil mortos, a discussão sobre adiamento de eleição não está em pauta, né? A gente não vê essa discussão. Então, porque a gente em nenhum lugar do mundo, né? Mas, sobretudo nos Estados Unidos, a gente imagina que isso tem a ver, inclusive, com o senso realmente de importância de democracia que eles atribuem ao processo eleitoral. O que eu queria saber do senhor é se o senhor acha que, se efetivamente o país não for normalizado até uma data razoável para a gente fazer essa eleição, quer dizer, até o final do ano, nós poderíamos enfrentar, em defesa da democracia, uma pandemia e efetivamente promover as eleições? Olha, também voltando a citar o ministro Barroso, ele é muito preciso quando ele fala sobre esse assunto. Ele acha que, em princípio, deveria se manter, mas se necessário for que seja adiado por um mínimo prazo, um prazo mínimo, que é esse que estamos falando aí, que seria novembro ou dezembro, mas se por uma catástrofe, que se todos os nossos prognósticos, se o que estamos pensando, que já estamos perto do pico, que vai melhorar, que vai ter um platô, que vai ter um declínio dessa curva, se nada disso acontecer, se tudo de ruim vier e recair sobre o Brasil, que seja realizada eleições no prazo mínimo possível, ou seja, que seja no início de janeiro, no início de fevereiro, logo que tenha condições de fazer. Penso que não faremos eleições, as pessoas morrendo, as pessoas sem condições, em colapso da rede hospitalar, havendo colapso da rede hospitalar. Se essa for a realidade, penso que essa realidade é incompatível com a realização de um pleito nacional, né, para fim de escolher os dirigentes municipais. Mas se isso não acontecer, que é o que esperamos, né? Eu estava comentando hoje até numa reunião. Realmente estamos aí perto dos 40 mil mortos, 40 mil vítimas. Isso é lamentável, isso é muito triste, né? Perder um ente querido por uma doença tão grave e perder nessas condições, perder sem você poder estar ali no último momento dele, perder sem ter direito até de fazer uma despedida dessa pessoa que se vai, é muito triste. Mas o que percebemos é que aquele colapso da rede hospitalar
da rede hospitalar que ocorreu, por exemplo, vimos pela televisão na Itália, até em Nova York, na Espanha. Aqui no Brasil, até nos locais onde a pandemia está mais forte, onde o contágio está mais forte, como algumas cidades, Manaus, Fortaleza e tal, não se verificou, não aconteceu esse colapso total da rede hospitalar. Vimos na Itália pessoas que os médicos tinham que escolher entre o mais jovem e o menos jovem, aquele que ia para o respirador e aquele que ia morrer. Aqui eu penso que, graças a Deus, não chegamos lá, apesar de estarmos realmente com um número grande de vítimas dessa Covid-19. Provavelmente, eu sou otimista. presidente, também... Pois não. Pois não, presidente. Então é isso, eu concluo sim, eu sou otimista. E nós temos que planejar dentro de um cenário. O cenário que eu penso que é o mais provável é esse que, dentro de 30 dias, máximo 40 dias, já estejamos em curva descendente do contágio e número de mortos. Talvez o que gere também uma certa insegurança no país é o fato de que efetivamente não fizemos, talvez, ou não tenhamos tomado as medidas restritivas, radicais, que países que já saíram desse processo ou estão saindo tomaram, né? Quer dizer, parece que estendemos um pouco aí, houve uma falta de coordenação, na verdade, geral em relação a isso, que talvez nos leve a ter que conviver mais tempo com o vírus do que outros países que tomaram medidas mais radicais para poder enfrentá-lo, né? Eu falo aí, inclusive, do isolamento social, embora seja polêmico, embora afete a economia, mas não é a restrição que afeta, na verdade, o que afeta é o vírus, né? O vírus tem essa capacidade, realmente, teve essa capacidade de alterar todos os nossos hábitos, né? E uma forma de convivência que nós tínhamos. Mas, presidente, eu queria falar um pouquinho com o senhor também sobre o processo de biometria. Eu me lembro que, antes do senhor iniciar sua gestão como presidente, esse processo de biometria ele foi tocado e avançou até significativamente no Estado, mas à custa, talvez, de um sofrimento muito grande, sobretudo daquela população mais vulnerável, que nós vimos ficar durante dias nas filas, esperando para poder fazer o recadastramento, todas elas muito preocupadas com a possibilidade de sofrerem restrições em suas vidas, porque não teriam feito o recadastramento eleitoral, enfim, participado da biometria. E o senhor chegou, e esse processo, a partir dali, ganhou um outro ritmo, de forma que o senhor conseguiu concluí-lo sem que a gente visse aquela mesma situação. Qual foi a mágica aí, presidente? Foi sensibilidade? O que é que o senhor conseguiu? Como é que o senhor conseguiu aí levar esse negócio de maneira tão mais tranquila, né? Sem aquelas cenas horríveis que nós vimos de filas, enfim, enormes ali naquela região do CAB, pessoas dormindo e acordando ali no Tribunal Regional Eleitoral. Antes até de entrar nessa parte da biometria propriamente dita, de como foi o processo de finalização da biometria, eu até lembro para falar sobre uma medida que o TSE está pensando e talvez realmente vá tomar, que nessas próximas eleições agora de 2020, dispensar a identificação biométrica. Então, justamente para evitar o contato, né? O contato do eleitor com a maquinazinha que reconhece a biometria. Então, voltaríamos a identificação ser feita visualmente através de um documento de identidade e pensa-se assim em recomendar para que cada um dos eleitores possa levar uma caneta e ele mesmo, com a sua própria caneta, fazer a sua assinatura ali. Você me procurou saber quais são as medidas pensadas pelo TSE para enfrentar essa dificuldade da pandemia, eleição com pandemia, e uma dessas medidas que estão sendo pensadas é essa.
Com relação à biometria, a Bahia é o quarto maior eleitorado do país. A Bahia tem é superado por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e aí vem a Bahia. E entre esses quatro maiores, a Bahia foi o primeiro que encerrou o seu processo de biometria. Nós encerramos com mais de 10 milhões de eleitores baianos biometrizados. Foi um trabalho que começou há muito tempo. Na gestão do desembargador Rotondano, que me antecedeu, ele deu uma ênfase grande a esse trabalho, fazendo a biometria nas cidades. E ali realmente houve um sacrifício. No meu entender, houve um sacrifício muito grande da população dessas cidades grandes quando foi chamado pela Justiça Eleitoral para fazer a biometria. Eu digo sempre o seguinte, Raul, tanto eu como você, como todos os cidadãos brasileiros, estão tranquilamente nas nossas residências, cuidando da nossa família e do nosso trabalho, e regular junto à Justiça Eleitoral. O Estado Brasil, né, o Brasil resolve mudar a forma de cadastramento eleitoral. Então, resolve chamar todos para que mudasse a forma de cadastramento eleitoral, uma coisa obrigatória, uma coisa urgente, né? E eu penso o seguinte, se o Estado fez isso, ele tem a obrigação de receber o cidadão com dignidade, com respeito e com o mínimo de condições, sem exigir do cidadão um grande sacrifício. Esse sempre foi o meu pensamento. Então, quando eu assumi no dia 28 de março de 2019, nós estamos em 2019, eu formei uma equipe responsável por terminar a biometria na Bahia. Nós somos 417 municípios, e só tinha sido realizado biometria em 131. Faltavam 281 municípios para a realização de biometria. Esses municípios eram os menores, os mais distantes, com uma população, inclusive, mais carente, com poder aquisitivo menor do que os que moram nas grandes cidades. Então, eu pedi à equipe que pensasse em uma maneira de fazer essa biometria sem sacrificar o pessoal. Então, foi feita basicamente através do agendamento eletrônico. As pessoas só se dirigiam aos cartórios eleitorais, aos postos de serviço, previamente fazendo o seu agendamento. Ele sabia que, se ele fosse, ele iria ser recebido e não ia gastar mais de 15 minutos do seu precioso tempo para se regularizar junto à Justiça Eleitoral. E aí tomamos medida de disponibilizar o 0800 para que a pessoa pudesse fazer ao seu agendamento, o WhatsApp, o agendamento através do próprio site do tribunal, colocamos aquele caminhão da biometria circulando e indo em locais de difícil acesso, onde as pessoas menos favorecidas tinham dificuldade muito grande de se deslocar para o cartório eleitoral. Nós instalamos postos de serviço em toda a sede de município, porque nós temos, a Justiça Eleitoral se divide em zonas eleitorais, e cada zona eleitoral no interior, às vezes tem tem vários municípios que são daquela zona eleitoral. Então, o cartório fica na cidade maior, mas tem várias outras cidades que integram o cartório, e o eleitor tem que se deslocar dessas cidades menores para o cartório, ou até dos povoados dessas cidades menores. Então, nós instalamos postos de serviço da Justiça Eleitoral, dando mais capilaridade à Justiça Eleitoral em toda a sede de município, e também em alguns povoados com um número razoável de habitantes. Então, todas essas medidas, com a ajuda dos excelentes servidores que tem a Justiça Eleitoral e também com a ajuda dos próprios interessados. O que foi que também fizemos? Nós fizemos audiências públicas, saímos pela Bahia fora, fazendo audiências públicas, mostrando aos eleitores, mostrando aos cidadãos, mostrando aos representantes de associações, de sindicato, os próprios representantes de partido, que aquilo era uma ação cívica. Então, todos tinham que, irmanados, ajudar a população a fazer a sua biometria. Então, isso deu certo, realmente, como você disse,
nós conseguimos concluir a biometria da Bahia no último dia 18 de fevereiro e concluímos com sucesso, sem aqueles problemas que ocorreram na primeira fase. Grandes filas, e isso realmente foi eliminado. E a Bahia apareceu bem no cenário nacional, fazendo a sua biometria de todo o eleitorado, sendo o primeiro entre os 4 maiores estados da federação. Perfeito, presidente. Parabéns para o senhor, viu? Agora, de qualquer forma, presidente, hoje, a dia de hoje, para que prazo o senhor acha que tanto eleitores quanto candidatos deveriam ficar mais atentos a partir de agora? Olha, os candidatos mês de julho, né? A partir do dia 25 de julho, se não me engano, começa o prazo para as convenções partidárias. E a partir então, o próprio TSE hoje já foi instado e já se posicionou de que essas convenções podem ser feitas através da internet, de forma online. Então, esse é o grande prazo, o desafio agora a ser superado pelos partidos políticos, que é a realização das suas convenções, preferencialmente através através da internet e das ferramentas da tecnologia da informação. Os eleitores agora estão os prazos principais, o prazo principal já foi ultrapassado, que foi o dia 6 de maio, que foi o fechamento. Mas o eleitor da Bahia, ele foi durante todo esse tempo chamado para fazer a sua biometria. Então, esses que fizeram a biometria estão regulares, não tem problema. Os que fizeram a biometria depois da eleição de 2018, nas cidades onde a biometria ocorreu depois da eleição de 2018, também em razão da pandemia, o TSE tomou uma decisão de que esses eleitores que na verdade não teriam, eles estão com o título cancelado, esse cancelamento será mitigado em parte, porque, mesmo com o título cancelado, eles irão figurar no caderno de votação das eleições desse ano e poderão exercer tranquilamente o seu direito e dever de votar. Não sei se eu fui bem claro aí. Nós, na Bahia, por exemplo, temos dois tipos. Os que fizeram a biometria antes da eleição de 18, como Salvador, Feira de Santana, Itabuna, essas cidades grandes, onde foi feita a biometria antes da eleição de 2018, esses que não atenderam o chamamento de fazer a sua biometria tiveram seus títulos cancelados. E esses efetivamente estão com o título cancelado e não terão condições, é um número pequeno, e não terão condições não serão incluídos nesse caderno de votação. Mas os que foram chamados para fazer a biometria depois da eleição de 18, até essa última agora, que terminamos em fevereiro, esses que não atenderam o chamamento, também é um número bastante pequeno, eles, apesar de estarem com o título cancelado, o TSE vai incluí-los no caderno de votação. Então, esses poderão exercer tranquilamente. Agora, o que é mais importante é que, em razão desse problema que estamos vivendo, os eleitores da Bahia que não atenderam o chamamento da primeira fase da biometria, que não atenderam o chamamento da segunda fase da biometria, que perderam a oportunidade de, até o último dia 6 de maio, de regularizar a sua situação. O último dia 6 de maio foi o fechamento, como eu já chamei a atenção, o fechamento do cadastro eleitoral. Então, ele perdeu o chamamento para a biometria, perdeu a oportunidade de realizar até dia 6 de maio, mas ainda assim, se ele tiver alguma necessidade de comprovar uma quitação para o exercício de qualquer atividade da sua vida civil, por exemplo, tirar um passaporte, fazer um financiamento em um órgão público, receber um auxílio governamental, se ainda assim ele tiver necessidade de comprovar, ele facilmente, em razão da pandemia, nós estamos disponibilizando, o TSE autorizou e nós aqui na Bahia estamos disponibilizando, ele acessa o site do tribunal e ele inclui o nome e os dados dele e ele sai de lá com a chamada certidão emergencial de quitação. Com essa certidão emergencial, ele poderá exercer todos os atos dele
praticar todos os atos dele da vida civil, que precise, que tenha como requisito a comprovação de que está na Justiça Eleitoral. Então, até esses mais relapsos que não atenderam, a hipótese nenhuma, todos os chamamentos da Justiça Eleitoral ainda não serão penalizados como em outros momentos no passado eles seriam. Então, em razão da pandemia, estamos disponibilizando essa certidão emergencial. Uma boa notícia aí, portanto, para os retardatários, né, presidente? Mas, não é isso? Mas presidente, veja, a gente tem visto um movimento tanto, basicamente, Salvador, também em algumas outras regiões do estado, de flexibilização, né, para uma espécie de retomada aí depois dessas restrições que foram adotadas para enfrentar inicialmente a pandemia. Eu queria saber do senhor se já tem algum plano aí de retomada para o TRS. Se o senhor está pensando nisso, como é que o senhor está vendo, como é que o senhor está acompanhando aí esse movimento? O CNJ, ele baixou uma resolução instruindo a todos os tribunais do país e recomendando para que fizesse um plano de retomada. Mas ele excluiu dessa resolução o Supremo Tribunal, porque realmente ele não tem atribuição perante o Supremo, que é acima do CNJ, e ele também excluiu a Justiça Eleitoral. Por que a Justiça Eleitoral? Pelas peculiaridades que a Justiça Eleitoral tem, em razão de estarmos, inclusive, no ano de eleições municipais. O CNJ não obrigou a Justiça Eleitoral a seguir a sua resolução. Mas é possível, e certamente acontecerá, que o TSE baixe resolução no mesmo sentido. Alguns tribunais, como do Paraná, já baixou, fez um plano de retomada dos trabalhos presenciais. E ele se adiantou e já estão realmente, a partir, salvo engano, do dia 15, lá todos os trabalhos presenciais serão retomados. Aqui na Bahia eu fiz, inclusive, uma reunião hoje com todos os secretários, com juízes representando juízes juízes eleitorais, servidores, para que também formemos uma comissão a fim de que esse plano de retomada dos trabalhos presenciais seja apresentado. Fixei um prazo, estou assinando, inclusive, uma portaria hoje formando essa comissão e fixando um prazo de 10 dias para que essa comissão me apresente como seria essa nossa retomada dos trabalhos presenciais. Lógico que não será, os trabalhos não serão todos retomados ao mesmo tempo, são os trabalhos que eu penso que devem ser retomados a partir do início de julho, aqueles que são realmente indispensáveis para a realização da preparação da eleição. Agora, presidente, tratando mais exatamente da organização das eleições aqui no estado, o senhor realizou uma reunião com juízes, né, eleitorais, exatamente para discutir os procedimentos, aí, enfim, os protocolos para a realização das eleições. O senhor pretende realizar quantas reuniões mais com juízes eleitorais até a data da eleição, presidente? O objetivo da reunião com juízes foi, inclusive, passar para eles o que o presidente do TSE passou para nós, presidente dos tribunais, mostrando que o que temos de concreto é que a eleição se realizará este ano, que devamos continuar tomando todas as medidas necessárias para a realização da eleição, pedir a eles que, assim, repassassem para os seus servidores, dizer que tem eles no tribunal o apoio necessário para resolver os problemas peculiares de cada zona eleitoral. Nós somos um estado bastante grande, né? A Bahia é um estado bastante grande, então são realidades bastante diferentes entre as zonas eleitorais. Tem zona eleitoral que sequer ainda teve o problema da Covid-19, ainda chegou lá, tem um caso ou dois de pessoa contaminada. Tem outros locais, como a Feira de Santana, onde a incidência é bem grande. Então, temos realidades bastante diferentes.
Então, a ideia foi para mostrar aos juízes que não nós todos temos que nos empenhar para cumprir o calendário eleitoral e visando a realização das eleições. Essas, no curso do semestre, onde ocorrerá as eleições, existe um hábito de se fazer sempre uma reunião com juízes a cada 30 dias, a cada 40 dias, mas se for necessário, encurtaremos, inclusive, até esses prazos. Mas eu, inclusive, disse a todos que a porta do gabinete do presidente do tribunal está sempre aberta, não só para os juízes, mas para todos que necessitem de algum apoio do tribunal. Perfeito. Presidente, um processo que normalmente toma bastante tempo e atenção da Justiça Eleitoral no período anterior às eleições é exatamente de convocação de mesários, né? A convocação e treinamento também, né? Como é que o senhor está pensando isso sob esse momento aí de pandemia? É isso. Desde as eleições anteriores, muitos mesários, essa parte de treinamento de mesários, foi desenvolvido o treinamento online. Mas, em alguns casos, há necessidade de um treinamento presencial. São pessoas novas que nunca trabalharam fazendo essa prestação de serviço para a Justiça Eleitoral, são os coordenadores do local de votação, esses precisam ter uma orientação mais cuidadosa e mais detalhada. Então, a ideia é que se use as ferramentas da tecnologia para fazer, basicamente, o treinamento dos mesários, mas, se necessário for, e será necessário, que alguns sejam feitos o treinamento presencial, mas com os cuidados necessários, né? Com os cuidados que são impostos pelo momento que vivemos. O uso de máscara, a desinfecção do local, guardar uma distância mínima entre os mesários e aquela pessoa que está repassando as informações de como eles devem agir no dia das eleições. Essa é a ideia básica. Uma outra coisa importante também é a inspeção dos locais de votação. Daqui a uns dias, os magistrados e as zonas eleitorais têm que fazer uma visitação aos locais de votação para fazer a inspeção do local, para ver se estão em condições de funcionar, se tem rede elétrica, se tem tomada, como é a porta, locais de votação de pessoas que têm necessidades especiais, se tem acesso, se tem rampa, todo esse trabalho. Isso a gente vai também fazer usando uma tecnologia que o tribunal não esqueça agora no momento, agora me falha a memória, um tribunal aí já desenvolveu de fazer também através de uma ferramenta da informática, mas lógico que de forma presencial a inspeção também presencial será necessária. É uma medida que logo será tomada pela Justiça e pelos servidores e pelas zonas eleitorais. Presidente, a gente está até se aproximando aí já do prazo de encerramento da nossa live. Agora, eu acho que a gente não poderia deixar de falar aqui, presidente, sobre esse mal aí da década, que são as fake news, né? A gente tem visto como as fake news têm influenciado aí no resultado das eleições, enfim, tem, na verdade, inclusive, sido usadas de maneira deliberada até para alterar comportamento das pessoas agora, no enfrentamento dessa pandemia. Eu queria saber do senhor se o tribunal está aparelhado para enfrentar, talvez, aí a eleição em que o uso de fake news seja mais destacado, ou se o senhor imagina contar com a ajuda de outros segmentos para isso. Olha, a ajuda sempre é bem-vinda, né? O tribunal ainda sempre é bem-vinda. Nós temos esse problema da fake news é bastante sério.
Eu penso que esse problema nasceu, não é coisa nova, nasceu com a humanidade. Se você voltar os seus olhos lá para o início, numa cidade bem pequenininha, tinha aquela fofoqueira. A fofoqueira contava uma fofoca e aquilo disseminava com a cidade toda. Então, para desfazer isso, era uma dificuldade muito grande. Passando para um tempo mais recente, tinha aqueles jornais, os pasquins, né, que divulgavam notícias mentirosas. Então, para se desfazer o que o veículo de comunicação divulgava, também tinha uma dificuldade grande. Lógico que tudo proporcional, né? E agora nós temos a internet fazendo a divulgação dessas fake news de uma forma bastante rápida, quase que imediata, quase que instantânea. Então, temos que também usar a mesma ferramenta para desfazer tudo isso. Agora, penso que isso deve ser combatido usando também as ferramentas para combater a desinformação, ou seja, também mostrando que a parte educativa, nós temos que fazer com que as pessoas, antes de repassar, mostrar às pessoas que antes de passar qualquer informação, necessariamente, elas precisam confirmar a veracidade daquilo. Então, passa por um trabalho educativo, um trabalho de base de educação. E também um trabalho mais efetivo de combate, porque isso significa também, essas fake news significam uma prática de um delito. Então, aí entra a justiça. A justiça, com a sua mão firme, tem que combater esses criminosos que usam essa prática para ter vantagem para si ou para o candidato que eles entendem como melhor. Então, eu penso que é por aí. A própria educação do povo, do cidadão, e também o Estado, o Estado juiz, combatendo de forma firme, com a mão pesada do Estado, e penalizando e impondo pena para servir de exemplo para desincentivar essa prática nefasta que são as fake news. Presidente, eu queria agradecer imensamente o fato de o senhor ter aceito o nosso convite para conversar um pouquinho aqui sobre essas eleições que realmente foram atropeladas aí, como toda a humanidade, por essa pandemia. Agradecer também imensamente as pessoas que participaram dela. Estou vendo aqui o juiz Fred Pita Lima, o Francisco Araújo, o Francisco Miranda, o Ricardo Araújo, o Henrique Trindade, enfim, também juiz do TRE, pessoas aí importantes prestigiando a live do senhor. Queria lembrar que essa live vai estar disponível durante as próximas 24 horas no próprio Instagram, então as pessoas poderão revê-la, enfim, e tirar dúvidas. Dizer que o senhor foi extremamente generoso com a gente, no sentido de aceitar o convite e promover esses esclarecimentos, e dizer que estamos aqui à disposição do senhor para uma próxima oportunidade. Essas eleições não ocorrerão agora, e eu gostaria muito de poder contar com o senhor para novos bate-papos aqui, dentro dessa nova tecnologia que a pandemia criou, né? Nem tudo é ruim, né? Tudo tem seu lado positivo também, e essa pandemia, pelo visto, também tem trazido aí a necessidade, ou proporcionado formas da gente superar as dificuldades que ela própria cria, né? Então, presidente, muito obrigado de novo, um grande abraço, o senhor pode finalizar se quiser. Eu que lhe agradeço, Raul, essa oportunidade de estar aqui, uma conversa amena, agradável com você, dizer que estamos sempre à disposição para fazer os esclarecimentos necessários aí para a sociedade, para os cidadãos, dizer que você é um grande colaborador da Justiça Eleitoral, porque você falou que quais foram as razões pelas quais tivemos sucesso na biometria. E uma das razões foi o apoio da imprensa. Você, através do seu site, Política Livre, através da Tribuna da Bahia,
para quem você escreve, sempre foi apoiador e foi divulgando as nossas ações, conclamando os cidadãos para que comparecessem, realizassem a sua biometria. Então, é essa parceria do bem, que faz com que a Justiça Eleitoral se desincumba de fazer a sua boa prestação. Então, eu que lhe agradeço e dizer que a qualquer momento é só me chamar que estarei aqui. Um grande abraço, agradeço a todos que entraram aí na live para nos prestigiando, e desejo uma boa noite a todos e saúde, né? Que estamos todos nós precisando de muita saúde. E Um abraço. ficar em casa, quem puder também ficar em casa, né, presidente? As lives, né? Exatamente. Presidente, Obrigado. um grande abraço. Estou vendo aqui Tânia Portugal, um abraço para ela. Enfim, um abraço para todos que nos prestigiaram aí, presidente. Estou vendo que o senhor é muito prestigiado. Nós estamos num horário de muita concorrência, mas muitas pessoas fizeram questão aí de aparecer para dar, enfim, prestigiar essa possibilidade de a gente estar aqui conversando. Um grande abraço, presidente. Tudo de bom. Boa noite, Raul. Um abraço. Boa noite.